Senhores telespectadores, enquanto esta invernia não passa, vamos dar uma volta pelos alfarrabistas. É uma palavra curiosa, alfarrabista. Não sei se o senhor telespectador sabe o que quer dizer alfarrabista. Bom, mas olhem, isto é o que eu estou a mostrar. Isto é um alfarrábio. É a palavra popular. Isto é um alfarrábio. Um alfarrábio era um velho livro. E porquê é que chamavam alfarrábio a um velho livro? É porque tinha existido um sábio de cultura árabe, Ibn Tarkhan, que tinha nascido numa cidade aqui perto do Cáucaso. Ele era na região de Samarcanda. E a cidade chamava-se Farab. Portanto, os árabes, ao sábio de Farab, chamavam o Alfarab. O Alfarab, e é claro, e tinham que estudar pelos livros do Alfarab, porque esse sábio realmente foi um homem muito notável. Foi ele quem pôs ao alcance das universidades medievais as obras de Aristóteles. Portanto, os estudantes pegavam naquele livro, o Alfarab, do homem lá de Farab. Ninguém mais soube o nome dele, ninguém mais lhe chamou Ibn Tarkhan, mas lá da cidadezinha de Farab, o alfarrábio. E depois, por extensão, chamou-se alfarrábio a todos os livros antigos. Uma livraria que venda assim livros muito antigos, como esta em que estou, chama-se um alfarrabista, porque vende alfarrábios. Tenho aqui nas mãos um mapa publicado pela Câmara Municipal de Lisboa sobre os livros em Lisboa. E tem aqui, como veem, eles ao todo são 24. Eu não podia ir aos 24 e tive que escolher. Não se podem escolher todos ao mesmo tempo. Bom, escolhi uma livraria a que estou ligado por sentimentos profundos de amizade. A livraria do meu querido amigo José Maria Almarjão. É um homem da minha idade, mas eu gostava que, para perceberem esta ligação, que vissem esta fotografia. E este é o José Maria Almarjão, este sou eu. O terceiro é o Ressane Garcia, que é embaixador, é claro, já depois do limite de idade. Eram estes três, éramos os três mosqueteiros em Penafiel. Já nesta altura, víamos o Almarjão quando chegava um papel qualquer, por exemplo, um reclame ali de uma romaria, a gente via o papel, deitava-o fora, ele não. Ele guardava-o cuidadosamente numa pasta. A gente dizia, mas que diabo, então guardas os papéis todos? E ele dizia, todo o papel é um documento histórico. Isto era em 1941, em Penafiel. 10 anos depois, ele abriu aqui em Lisboa esta livraria, que é a Livraria Histórica Ultramarina e que é uma verdadeira preciosidade. Uma pessoa que queira qualquer livro que já não há, um livro que já se esgotou há 50 ou 100 ou 200 anos, vem aqui, fazem uma pesquisa e, em regra, encontra-se o livro. Os meus telespectadores, todos, eu sei que interessam-se por livros, muitos me perguntam como é que eu posso saber os livros. Eu aproveito esta oportunidade para lhes dizer que, sobre livros portugueses, há dois pelos quais é preciso começar. São a basezinha. Ambos estão aqui nesta livraria. Um é a Biblioteca Lusitana, do Diogo Barbosa Machado. Tem aqui o retrato dele. Este livro tem todas as obras portuguesas publicadas até ao tempo de Dom João V. Todas. Publicadas ou até por publicar. Eu disse publicadas, devia ter dito escritas, porque ele relaciona aqui inúmeras obras inéditas, de que até só se sabe que existiram porque ele lhes faz referência. O outro
é o Dicionário do Inocêncio. Bom, ainda está à venda na Biblioteca Nacional. É o Dicionário do Inocêncio Francisco da Silva. Também temos aqui o Retrato do Inocêncio. E tem todas as obras, desde a Biblioteca Lusitana até ao tempo dele, que é praticamente até aos nossos dias. Quem tiver esses dois livros fica a saber que livros há em Portugal. Bom, e pode depois vir qualquer alfarrabista como este à procura de preciosidades de que não faltam. Eu vou-lhes mostrar algumas. Esta livraria histórica ultramarina é um verdadeiro templo ao culto do livro. Eu, quando entro assim numa casa destas, confesso que me emociono. Queria, a propósito, fazer uma referência a esse excelente programa que é o Acontece, do Carlos Pinto Coelho, que tem desde há anos, todos os dias, isso é que me impressiona, todos os dias, todos, apresentado aos portugueses os livros mais importantes que vão aparecendo. Acho que o Carlos Pinto Coelho, com isso, de fazer entender aos portugueses, sem livros não há cultura. Quem quiser ter, bem, fica bem ser uma pessoa culta, está bem, mas tudo isso passa por uma coisa, ler livros. E ler livros que não são só estas coisas que agora se fazem, que têm mais bonecos. Não. Ler os bons livros que, desde há muitos séculos, a humanidade tem produzido. Eu estou aqui realmente numa espécie de sacrário de livros preciosos. Olhem, tenho na minha frente um livro muito raro, que eu tenho pena de não ter, que é As Ordenações de Portugal, que foram editadas no tempo de Dom João IV, quando se restaura a monarquia, por mandado do rei Dom João V. É uma edição lindíssima, uma série de volumes em que tem toda a legislação do Reino de Portugal. Quem quiser saber alguma história de Portugal tem que passar por estes livros. Bom, mas aqui há muito mais coisas. Isto é uma tourada à portuguesa feita por um estrangeiro que aqui passou no século passado. Reparem a graça, esta gravura é raríssima, naturalmente. Uma tourada. Para mim, este livro, é de 1830, é um livro sobre o bom senso. Um livro sobre o bom senso. Eu penso que o problema que nós hoje temos é que mudamos de bom senso. O bom senso marca séculos, mas de repente muda o bom senso. Este é um livro do bom senso antigo. Ainda ninguém publicou um livro do bom senso moderno. Em todo caso, uma coisa é certa: o bom senso agora é outro. É claro que os alfarrabistas não são só em Lisboa. Em todo o país há alfarrabistas. Eu estou em Coimbra, vim aqui a Coimbra de propósito a uma casa que merece uma visita. É o alfarrabista Miguel Carvalho. É aqui, num primeiro andar da Rua Ferreira Borges, uma casa cheia de tesouros. Bom, e estamos em Coimbra, na cidade dos estudantes, pois eu tenho a impressão de que na universidade andam estudantes que nunca aqui entraram. Estudantes.
Uma casa, imaginem isto que eu tenho agora nas mãos. Isto é nem mais nem menos que uma página do princípio do século XIV, das 7 partidas do Afonso Sábio. Como sabe, Afonso Sábio é o Afonso X, que é avô do nosso rei Dom Dinis. Avô. Bom, eu, por esta letra e por estas diminutas, penso que este pergaminho é do tempo de Dom Dinis. É possível que tenha pertencido ao próprio rei Dom Dinis. Imaginem o tesouro que aqui há. Bom, mas há muitas coisas, isto é muito antigo, mas queria-vos falar de coisas modernas. Há aqui 2 quadros do pintor Pedro Pascoinho, que são quadros que eu acho que já deviam estar no museu. Um representam a geração da Presença, os homens que fundaram a Presença, e aquele outro representa o grupo do Orfeu. São, portanto, os pioneiros do modernismo em Portugal. E ele tem aqui o número 1 da primeira edição do Orfeu. É uma coisa impressionante, porque tem uma peça do Fernando Pessoa que eu gosto muito, muito. Uma peça que quase ninguém a conhece. E uma peça que marca bem o nosso tempo, uma peça em que começa por dizer que horas são. Não há horas, os relógios não dão horas. Não, foi a gente que não ouviu. Não é ouvir. Tu não vês o tempo, não se vê coisa nenhuma. Há aqui muitas outras coisas e, é claro, o meu telespectador está a dizer, pois é, o senhor leva-nos aos alfarrabistas, mas isso é uma coisa, isso é para gente rica. Não se engane, meu querido telespectador. Nos alfarrabistas encontram-se muitas vezes coisas preciosas por preços perfeitamente acessíveis. Eu vim encontrar aqui, em Coimbra, é o Conselho dos Cães. É o Conselho dos Cães para evitar ser caçado. Estão aqui os cães. É claro, os cães são os liberais. Quem os caça são os miguelistas. É uma coisa de 1825. Claro, este fanatismo acaba sempre mal. E quem acabou por ser cão e caçado foram os miguelistas caçados pelos liberais. Mas há aqui, este livro foi vendido agora, eu só não indico, posso dizer o preço, custou 10 contos. Isto é uma raridade, uma verdadeira raridade, 10 contos. Bom, mas há aqui coisas, olha isto, uma linda edição do Garrett, são as Flores Sem Fruto do Garrett, numa belíssima edição do século passado. Isto está aqui marcado um conto de réis. Um conto de réis é quase o preço de um jornal. Isto é uma obra das mais famosas de Teófilo Braga, Garrett e os Dramas Românticos. Ele está a precisar de uma encadernação. Bom, mas isto hoje é um livro muito difícil de obter. Pois bem, isto está aqui marcado por 2 contos e 200. 2 contos e 200. Como veem, esta coisa de que não se procura os alfarrabistas porque os livros são caros, é apenas uma desculpa que a nossa preguiça e a nossa ignorância inventou. Só não vem aos alfarrabistas quem não gosta de encontrar bons livros. Estou em Coimbra, estou a falar junto de um retrato de um grande amante do livro, do Paulo Quintela. Mas vamos então ao Porto, porque no Porto também há livros.
Alfarrabista é um lugar onde se juntam lembranças do passado, onde o visitante tem sempre as mais extraordinárias surpresas. Isto é uma edição da Ética de Aristóteles, está ali, ainda impressa em gótico. É uma coisa da primeira metade do século XVI. É, portanto, um livro com quase 500 anos. Tenho aqui, a seguir, este livro. É um manuscrito, imaginem, é nem mais nem menos que uma cópia da crónica de Dom Duarte para Rui de Pina. O Dom Duarte, o rei filósofo, quando eu me licenciei, a gente tinha que fazer teses, eu também fiz uma tese, e escolhi o Dom Duarte. O Dom Duarte não foi por ele ser filósofo, é que era o rei mais pequeno que havia em toda a história, só reinou 5 anos. É um período dramático e ele era realmente uma figura de grande interesse. Bom, imaginem aqui uma crónica manuscrita do rei Dom Duarte. Por manuscritos tenho aqui um outro que acho também muito tocante, e este é rigorosamente inédito, nunca ninguém publicou isto. Acho que era um religioso que era fortemente partidário do rei Dom Miguel. E quando o Dom Miguel ficou vencido, depois da convenção de Evramonte parte para o exílio, e ele faz uma série de poemas à saudade del rei Dom Miguel. Bem, os versos não serão assim, de primeiro plano literário, claro que não são. Em todo caso, têm muito interesse, quer histórico, para a gente conhecer a ideologia da época, quer até literário, porque isto já é proto-romântico. Há já aqui uma intensidade de emoção que anuncia o romantismo. Bom, mas há outras coisas perfeitamente surpreendentes. Eu podia continuar aqui, há aqui centenas de livros. Olhem, isto que aqui está, outro manuscrito. Isto é um manuscrito, também raríssimo. São a coleção de todas, isto é uma coisa do século XVII, todas as ordens enviadas às catedrais, enfim, são os decretos da Sagrada Congregação dos Ritos, enviados a todas as igrejas das catedrais do mundo cristão. Imaginem o interesse que realmente isto tem. Ou a primeira edição da História de Portugal restaurado pelo Conde de Ericeira. Só esta gravura enche a alma da gente. Bom, mas há surpresas. Vim encontrar aqui um caderninho, é um caderninho moderno, aqui, e tinha aqui um papel a dizer, chama-se O Porto e a Liberdade. E tinha aqui um papelito a dizer que eram os autores, mas estava por identificar o autor da primeira página. Bom, eu vou-lhes ler a primeira página. Porto, baluarte e tradicional da liberdade. Porto, cidade onde em horas vivi anos. Tal a onda de vibração patriótica à minha chegada para o primeiro comício da candidatura. Porto, as minhas homenagens comovidas. E a assinatura que não tinha sido decifrada, Humberto Delgado. Quer dizer, o general Humberto Delgado, quando fez a sua candidatura, ao chegar ao Porto, encontra um grupo de amigos que assinam as páginas seguintes. Isto é do António Luís Gomes, isto é do Coronel R. Ribeiro, isto do Ramos de Almeida. Esta é muito bonita, porque é um pintor, a liberdade que se acolhe à sombra do Porto. Esta é do José Régio, é também muito poética. Do Tomás da Fonseca, do Paulo Quintela. Agora, este depoimento do general Delgado, ele próprio ainda surpreendido com a onda de entusiasmo que a sua
chegado ao Porto, despertou e que diz, isto deve ter sido feito à hora do jantar, ofereceram-lhe um jantar, que em horas viveu anos nessa idade, é realmente um documento que ainda hoje comove. Mas não são só papéis velhos que há nos alfarrabistas. Reparem, por exemplo, está ali um brinquedo do século XIX. Tem conjunto de figuras, isto é um baile. Enquanto as crianças dançam. Bom, agora, a peça mais curiosa que aqui está, e penso que mais rara, é esta maquineta. Esta maquineta toca música, eu vou tocar esta música. A música foi composta em 1888 por um entalhador de Lille. Bom, e isto deve ter sido feito poucos anos depois, isto é dos fins do século XIX, ainda não havia discos e realmente estava num estabelecimento, tem aqui uma ranhura, quem passava metia um vintém, dava a corda e podia ouvir a sua música. Bom, isto é uma das muitas surpresas dos bric-a-bracs, mas vamos visitar outras casas. Essa curiosa Internacional em disco está no Chaminé da Mota, que é no Porto, fica em frente da Misericórdia do Porto. Vale a pena ir lá. Mas eu queria acabar o programa numa loja de Lisboa, à qual acho que é devida uma especial homenagem. Está diante de mim o dono da casa, que é o Tarcísio da Trindade. É ao Tarcísio que nós devemos a descoberta do primeiro livro impresso em português. Toda a gente julgava, todos diziam que realmente era a tradução da Vita Christi, que é de 1495, portanto, 5 anos antes do fim do século, quando o Tarcísio, em Madrid, na Feira do Rasto, a ver toda a livraria velha, encontra numa miscelânea o Tratado da Confissão, impresso em português em 1489, portanto, 6 anos mais cedo. Este é um serviço prestado à cultura e à ciência do livro em Portugal, que acho muito importante. Mas comigo próprio eu tenho histórias com ele. Olha, quando eu passei pelo governo um dia, passar para o Alcobaça, e ele mostra-me uma coisa assim grande como esta. O senhor há de gostar de ver isto. O que era? Era nem mais nem menos que o original manuscrito, em latim, das lições de Direito Civil de um grande professor da Universidade de Coimbra, ainda do século XVI. Eu fiquei fascinado, naturalmente. Ele disse, então, o senhor gosta tanto, ofereço-lhe. Oferece, não. Eu, nessa altura, era Ministro da Educação e eu acho que um ministro não se houvessem coisas. Bem, mas olha, eu acho que isto é um tesouro, isto pertence ao país. Isso é verdade, pertence ao país. Então, se o senhor, em vez de me oferecer, de me constituir depositário para mandar isto para a Biblioteca da Universidade de Coimbra, eu aceito com os meus agradecimentos. E assim foi. O livro está hoje em Coimbra, por sinal que a Biblioteca da Universidade se esqueceu de agradecer ao Tarcísio da Trindade a oferta do livro. Uma terceira história.
Isso há menos anos, eu passei por aqui, era então secretário-geral da Academia, e ele mostrou-me um livro fabuloso, um livro manuscrito, sobre sebastianismo, sobre o regresso de Dom Sebastião, era um manuscrito do século XVII, que a Inquisição não deixou imprimir, claro, portanto era único. Era único, eu fiquei fascinado, então, e quanto custa isto? Bem, claro, custava bastante dinheiro. E eu disse, olha, eu vou ver se a Academia tem dinheiro para lhe comprar. Fui lá, mas na Academia, aquilo teve sempre pouco dinheiro, a gente, imagina, nessa altura, era já ao fim do ano, tínhamos 16 contos para comprar livros. E eu passei aqui e disse melancolicamente, meu amigo, olha, venda lá o livro que eu não tenho dinheiro para ele. Então quanto dinheiro é que o senhor tem? Tenho 16 contos. Claro que o livro custava quase 10 vezes isso. E ele disse-me, então passo-me o cheque dos 16 contos. Eu vou perder, custou-me mais do que o dobro disso. E eu perco a diferença, mas perco-a de muito boa vontade, porque fico a saber que o livro não saiu do meu país. Eu acho que atos destes, eu estou tão pouco habituado a coisas assim, que achei que devia, ao Tarcísio da Trindade, vir aqui à sua loja, ao cimo da Rua do Alecrim, para contar estas 3 histórias.